Bom, segunda aula então da introdução aos workshops. Eu vou mostrar para vocês como eu monto a minha bancada. A primeira coisa que a gente faz quando vai montar a bancada é embalar todos os materiais que a gente vai ter contato. Então tudo que a gente for ter contato, o spray de limpeza da pele, a tinta, o transfer, álcool gel, caso vá usar no meio da tatuagem, a vaselina, é bem importante ter ela protegida, o porta-batoque. Então tudo que a gente for encostar durante a tatuagem precisa estar isolado com filme PVC, porque daí não tem o risco de contaminação, certo? Então o primeiro passo é esse. Eu uso essa mesa de vidro, tá? Eu embalo ela toda, que essa aqui vai ser a minha área de trabalho, aqui vai ser onde eu vou deixar a minha tinta, e é importante lembrar que essa área, ela tem que ficar o mais livre possível, quanto menos coisa ficar aqui, melhor, certo? Porque é o lugar que vai ficar a nossa tinta, alguns papéis toalha, pra gente ir usando durante a tatuagem, então é bem importante que essa área seja o mais livre possível. Quem usa fonte deslizante tem que embalar essa pontinha aqui do botão para poder usar durante a tatuagem, certo? É bem simples de embalar, é só fazer a embalagem ali com o filme PVC e tá pronto, tá protegido. O primeiro passo que a gente faz é preparar o porta-batoque. Então o porta-batoque ele já tá aqui, ele já tá embalado, certo? Então a gente já tá pronto para usar. O porta-batoque ele não é necessário quando a gente está trabalhando com a tatuagem, mas ele é importante porque eu vou mostrar para vocês. Para segurar o batoque na bancada, se a gente não tiver o porta-batoque, a gente pode fazer isso, ó. Lembrando que o batoque tem que estar sempre no lugar onde ele veio, tá? Eles não são esterilizados, então precisa estar sempre bem fechadinho para quando a gente for usar. Eu já vou separar os nossos 4 batoques aqui. Quando a gente usa o batoque direto na mesa, o que que acontece? Quando a gente vai mergulhar a agulha, a gente pode bater nele e virar. E isso quando vira faz uma lambança gigante. Para quem não usa porta-batoque, eu indico que faça o seguinte: pega um pouquinho de vaselina, certo? Bota na mesa, pega o batoquezinho e encaixa ele ali. Pronto, ele já está firme, ele não vai cair com o toque da agulha, tá? Como eu uso o porta-batoque, não preciso fazer isso, mas tem uma coisa que a gente precisa fazer antes, que eu faço normalmente com o palitinho, que é o seguinte: como eu embalo ele já fica fechado aqui na área dos batoques. Então o que que eu faço? Eu abro um furo nele, bem nas laterais, para que ele encaixe melhor. Eu vou fazer um furo em 2 e vou deixar 2 sem os furos, tá? Na verdade aqui ele vai ficar ali para vocês terem como referência, e eu vou colocar um sem furar antes para vocês verem como fica. Então quando eu pego o meu batoque e eu encaixo ele, ó, ele encaixa direitinho no espaço, tá? Ele tá bem encaixadinho, tá firme, não tem problema de ele cair. Quando eu não faço esse furo, o que que acontece? Eu posso até empurrar ele vai levantar. Aí ele vai levantando toda vez porque não chega a furar lá embaixo. Então a gente pega, fura direitinho, deixa essa área livre para o batoque encaixar certinho. Eu vou agora começar a montar as máquinas, tá? Eu gosto de montar as máquinas antes, porque pra gente já testar elas, ver se tá tudo certinho. O único porém de montar as máquinas antes é que tem que cuidar muito para a agulha não bater na ponta, para não danificar a agulha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar nessa máquina rotativa, eu vou usar uma agulha de pintura, e nessa de bobina eu vou usar uma agulha de traço, que é a regulagem que elas estão, certo? Feito isso, eu vou separar as minhas agulhas, tá? Essas agulhas já estão abertas, que eu fui gravar o outro workshop e não consegui, esqueci de apertar o REC. Então, eu deixei separadas as minhas agulhas de pintura e de traço, tá? Essa eu vou usar o bico de metal para vocês verem como ele funciona. Então assim, quando a gente abre a biqueira e a agulha, a gente tem essa opção dessa abinha aqui. Essa abinha ela sempre fica livre pra gente puxar aqui, tá? Puxa, abre direto por aqui. Se vocês forem abrir fazendo força, é importante lembrar nunca fazer força no bico. Pode fazer a força aqui por trás e rasgar ela por aqui, tá? Que aí não vai ter nenhum risco de danificar a ponta da biqueira. O meu bico de metal, certo? E as agulhas a mesma coisa, ó. As agulhas elas já vêm com uma abinha aqui que a gente pode tirar. Mas se a gente for forçar elas, também forçando sempre pela haste em cima, nunca pela agulha, para não danificar a agulha, certo? Então, feito as agulhas,
separa ela, cuida sempre com a ponta para não danificar a ponta, tá? E a mesma coisa a nossa agulha de traço, eu vou tirar ela daqui e já vou deixar ela separada, tá? Vamos partir então para a primeira montagem da máquina de bobina, certo? É sempre importante checar se essa borrachinha em cima ela não está solta, porque se ela estiver solta ela não vai fazer o papel dela, que é amaciar um pouco a batida e fazer a força para ela voltar mais suave, tá? Então isso acaba não acontecendo. A gente deixa sempre solto aqui porque como vai engatar a agulha, a biqueira, a gente já deixa ela pronta. Então vamos lá, eu pego a minha agulha, lembrando que na agulha a solda, a parte da solda ela fica sempre para baixo, certo? E quando a gente pega a agulha ela vem retinha, então a gente dá uma leve torcida, bem leve nela, tá? Só para ela fazer o contato direto com a biqueira. E uma coisa importante aqui é o seguinte, quando a gente coloca a gente nunca força a agulha contra a biqueira, porque quando a gente força a gente corre o risco de alguma partezinha, alguma agulha bater em algum ponto e ela entortar ou ficar cega, perder o fio, alguma coisa assim. Então a gente coloca com muito cuidado até chegar lá embaixo, e quando chegar lá embaixo, e quando ela está encaixada, o que a gente faz? A gente só solta ela, até ela sair ali na ponta, saiu na pontinha, tudo certinho, tá ótimo, tá? Eu vou verificar aqui por esse espaço da biqueira, se a minha solda está virada para baixo. A solda da haste tem que terminar aqui em cima, tá? E a solda da agulha tem que ficar mirada para baixo, que é onde ela vai puxar a tinta e carregar, certo? Feito isso, eu vou pegar um grommet. É importante que esse grommet seja sempre trocado. É bem baratinho isso nas lojas, então dá para comprar bastante. Então eu coloco o grommet antes, dessa forma eu já sei qual é o sentido da minha agulha na máquina. Então venho com a máquina ali, lembrando o parafuso aberto, né? Coloco ele ali. Assim que eu coloco, eu puxo ela para cima já, para engatar ali no batedor, certo? Engatou no batedor, eu posso ajustar a profundidade da minha agulha. Aqui, eu vou deixar 1 milímetro para fora, mais ou menos, porque quando ela fizer a batida, ela vai sair bastante. E dessa forma ela vai voltar e vai trazer a tinta suficiente para carregar, certo? Feito isso, nivelado, a gente aperta. Deixa bem apertadinho, não precisa forçar muito, tá? Mas só deixar firme. E a gente está com a máquina quase pronta. O que falta? O nosso elástico, certo? Então o nosso elástico, ele já vai ser usado aqui para segurar essa agulha. O elástico ele é colocado bem nesse meio aqui. E às vezes quando o elástico já foi usado alguma vez, o que a gente pode fazer? A gente pode girar ele assim para forçar um pouquinho mais a elasticidade dele e dar uma segunda volta. O que acontece com isso? Ela vai ficar muito presa a agulha, tá? Então ela vai forçar um pouquinho mais a máquina, mas em algumas máquinas é necessário fazer isso. Caso não precise a volta inteira, o que dá para fazer? Dá para puxar ela, girar e encaixar nessa partezinha aqui em cima, tá? Porque essa partezinha aqui em cima já vai dar um aperto um pouquinho maior e a gente já tem a força que a gente precisa para segurar a haste, certo? Essa borrachinha ela serve para a haste bater sempre retinho, ó, ela vai bater sempre retinho, ela nunca vai bater assim, entendeu? Ela não pode bater assim, senão vai alterar todo o traço, tá? Então, feito nossa máquina para traço, eu vou usar agora a nossa Magnum. A Magnum é a mesma coisa, a gente dá uma leve envergadinha, bem de leve, tá? Envergado ela, tem algumas pessoas que gostam de envergar a ponta da agulha, mas a ponta da agulha para envergar a gente nunca pode usar esse lado aqui, é sempre o lado da solda e muito de leve, uma leve envergadinha só para deixar ela mais para baixo. Encostou, na de plástico é mais fácil, encostou, só deixar ela cair e tá tudo certo. Lembrando que a solda vai ser para baixo, né, na parte das agulhas, então tá tudo certo. Eu vou pegar o meu grommet e já vou colocar aqui e deixar ela prontinha para colocar na máquina, tá? A máquina que eu uso rotativa é essa Bravo, tá? Ela tem um sistema de suporte na haste, então quando eu coloco, eu só dou um cliquezinho, ela já tá com a haste firmezinha. Então posso botar ela lá em cima, encaixo ali e vou só dar o meu cliquezinho aqui. Pronto,
ela já está fixa, tá? Agora eu vou medir mais ou menos a profundidade da agulha. Isso a gente vai fazer depois com mais precisão, mas é só para ter uma noção de onde a gente vai fazer o nosso aperto por agora, tá? Então tá montada a nossa máquina. Quando a gente tem a máquina montada, a gente precisa ir para o clip cord para ligar ela já e fazer o teste. Por que eu gosto de fazer o teste antes? Porque se tiver algum problema, se eu tiver que fazer alguma modificação na máquina, fazer um ajuste, alguma coisa, eu já faço no começo da tatuagem e não quando eu já estou pronto para começar a tatuar. Mas isso é um gosto pessoal também, tá? Bom, vamos lá então para a proteção do clip cord. Eu vou usar o meu clip cord para máquina de traço, tá? Então ele é um clip cord comum, ele não é o RCA. E esses aqui são os protetores de clip cord, tá? Eles vêm com um lado fechado e outro lado aberto, certo? O que é o ideal? Quando a gente bota aqui dentro, isso aqui ainda tem um vácuo aqui dentro, ele não preencheu esse vácuo. Então o que a gente faz? A gente corta uma pontinha aqui, bem pequenininha, certo? E pelo lado aberto a gente dá uma soprada bem leve. Assoprando aqui a gente vai fazer com que o vácuo saia e fique mais fácil de encaixar o nosso clip cord até o final. Então colocou ele lá, é só ir empurrando. A gente coloca sempre a ponta que vai na fonte primeiro, porque esse outro lado a gente vai usar para proteger até essa parte aqui, que é onde a gente vai ter o contato com o clip cord, certo? Feito isso, o que a gente faz? A gente faz essa dobra aqui, tá? E deixa sempre um espaço aqui, que esse espaço é onde vai a nossa fita. Então pode usar uma fita crepe, pode usar alguma fita aí da tua preferência, tá? Colocou ali, já está protegido. A gente só vai fazer a firmeza do clip cord aqui. Ó. Feito isso, nosso clip cord está protegido. A gente já pode ligar a máquina. Lembrando que o clip cord ele tem um lado positivo e negativo, é importante identificar isso. O positivo vai sempre embaixo. Feito isso, a gente testa a máquina. A gente sempre confere se o elástico está forte o suficiente para deixar essa parte não tremendo. E agora está perfeito, eu estou com a minha máquina pronta, tá? Eu já posso colocar ela de lado. Lembrando que a máquina, quando ela está pronta, a gente tem que cuidar sempre para não bater a agulha em nenhum lugar, não encostar ela em nenhum lugar, principalmente porque ela precisa estar estéreo e não pode estar danificada, né? A mesma coisa agora eu vou fazer com o meu clip cord, só que o RCA. Ó, eu vou ligar minha máquina então, conectar aqui atrás. Vou diminuir um pouco a voltagem, que por ela ser rotativa ela vai trabalhar diferente, e já vou ver se tá tudo certinho com a minha agulha, a medição dela. E aqui pra mim tá ótimo, tá saindo em torno de 2, 3 milímetros, tá? Eu já tenho minhas duas máquinas prontas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquele processo de pegar a vaselina. A vaselina eu embalo ela assim e deixo essa partezinha de cima aberta, porque quando eu for pegar ela, eu vou usar um papel toalha, eu abro ela e aí eu venho e pego um pouco dela. Por quê? Porque se isso ficar aberto durante o procedimento, o risco de contaminar é grande, vai ter que botar ela fora e não vale a pena. Dá para embalar aqui com filme PVC também, mas se pegar sempre com o papel toalha também tá tranquilo. E aí a gente vem com um palitinho, sempre um palitinho novo, tá? A gente vem com um palitinho, tira uma quantia e deixa essa quantia na mesa, certo? Bota pra lá a nossa vaselina e tapa ela tudo certinho, tá? Outra coisa importante de ter é um copinho com água destilada, que se caso vocês queiram diluir a tinta ou qualquer coisa assim, podem diluir na água. Eu uso esse copinho pequeno porque eu uso pouquíssima diluição direto na agulha, só quando eu limpo de algum tom para outro, mas pode pegar aquele copinho um pouquinho maior de café também que tá tranquilo. Agora eu vou aplicar a bandagem para alguns de vocês que usam, não sei se todos usam ou gostam de usar. Eu acho bem importante a bandagem porque por ela ser de um tecidinho, ela acaba não pegando tanto da vaselina, não escorregando. A de borracha, ela acaba escorregando em alguns momentos, tá? Então eu acabo sempre usando, é bem simples de usar, tira um pedacinho assim, tá? Depende se vocês quiserem engordar a biqueira, vocês podem pegar um pedacinho um pouquinho maior, tá?
mas aí pega um pedacinho, bota lá na tua máquina, cuidando sempre para a agulha não bater em lugar nenhum. E ela é autocolante, então o que a gente faz? A gente gira ela nela própria, é como se fosse um velcro, é parecido com velcro, tá? E aqui ela já tá colada, ó. Aí eu só vou esticar para deixar bem coladinho, tá? Finalizou, aperta bem, deixa bem apertadinho. E a gente já tem aqui a nossa máquina pronta para trabalhar com a bandagem, certo? Feito tudo isso, agora como último passo a gente usa a tinta. A gente vai colocar nossa tinta nos batoques em todos que a gente for usar. Uma dica muito importante da tinta é o seguinte: sempre que a gente for usar a tinta, a gente tem que primeiro proteger a nossa bancada. Então, o ideal é colocar um papelzinho toalha, coloca o porta-batoque ali, qualquer tinta que cair aqui já não faz uma lambança tão grande, tá? E aí a gente vem com um papel toalha, deixa um sempre separadinho. Por quê? Porque quando a gente pega a tinta, a gente embala toda a volta dela, mas essa parte de cima não. E essa parte a gente nunca encosta nela, nunca. Ela tem que estar sempre livre. Por quê? Essa área aqui é a área que a gente pode contaminar, vai contaminar o bico e aí acaba contaminando a tinta toda. Lembrando que antes de usar a tinta, tem que sacudir ela bastante, em torno de 30 segundos a 1 minuto, às vezes até mais, até perceber que a bolinha dela tá bem solta, ó. Tá? Nesse caso, como eu estou usando uma tinta que eu uso para treino, ela já está meio vazia, então ela vai bater bem fácil, mas é bem importante ouvir essa bolinha batendo. Quando a tinta é mais espessa, a bolinha bate com um som mais opaco, assim, mais duro, né? Então, feito isso, tá? Mexeu bastante a tinta, a gente vem com papel toalha, pega na pontinha da tinta, abre ela, deixa ela prontinha. E quando a gente for colocar, a gente faz assim, eu sempre coloco um dedo antes e deixo ela aí pingando lá, tá? Por que isso? Porque se eu for fazer de outra forma, por exemplo, eu for botar aqui, só assim, ou despejar assim, ou coisa assim, eu não tenho tanto controle e aí eu posso acabar vazando a tinta para os lados ou, na pior das hipóteses, encostando a tinta ali. E por que a gente não pode encostar a tinta? Porque quando a gente for repor, quando nós estiver apertando, essa tinta vai criar um vácuo dentro. E aí quando a gente encostar na tinta, ela vai sugar de volta. E aí vai sugar uma tinta contaminada e a gente acaba tendo que descartar o tubo inteiro. Por isso é importante sempre colocar um dedo assim embaixo, ou pode colocar a mão, pingar, como vocês acharem melhor, mas eu sempre coloco um dedo e deixo ela pingando, tá? Mesma coisa com diluente, com tudo que for relacionado à tinta, porque ela não pode encostar ali, certo? Então, feito isso, checado nossas máquinas, máquina de bobina, ela tem que estar com a batida da solda reta, a batida da solda tem que estar assim, nunca assim, certo? Ela tem que estar sempre retinha. Bom, feito tudo isso, checado as máquinas, o que a gente faz? Separa bastante papel toalha, deixa o papel toalha num cantinho, longe de onde vai passar com a tinta, deixa ele num cantinho, tranquilinho, que ele vai servir para a gente não precisar pegar todas as vezes o rolo de papel toalha. Então eu acabo deixando vários desses separados, empilhadinhos, que quando precisa pega um novinho ali, já usa e tudo certo, tá? Para quem for usar os diluentes, lembrem que quando trocar de um tom para outro, tem que limpar na água para ele não carregar. E depois que limpa na água, tem que botar um papelzinho assim e deixar sair toda a água, porque senão a água daqui vai influenciar no tom das tuas outras tintas. Lógico que com a colorida, tudo assim, funciona da mesma forma, tá? Então é isso, galera. Assim que eu monto a minha bancada, vocês podem montar ela do jeito de vocês podem montar como for mais tranquilo para vocês, mas é dessa forma que eu monto e a partir daqui a gente já segue para tatuagem. Quando eu tenho mais de uma numeração de agulha para a máquina, eu sempre deixo para usar essa numeração depois, deixo a agulha fechada e depois eu faço a montagem com luvas novas, certo? Daí eu tiro essa, guardo e boto a agulha nova. Isso vai acontecer frequentemente quando a gente está tatuando com vários tipos de agulha, mas é importante lembrar que essa área aqui é a nossa área de trabalho, então ela tem que cuidar para não ser contaminada por nada, certo?
Fechou então? A partir daqui é só partir para tatuagem e tudo certo.